Bom dia, tudo bem? Esse final de semana tivemos momentos especiais lá na igreja. Né? No sábado tivemos o culto jovem, né? O sábado jovem, em que o pastor Vinícius Amaral esteve pregando, lá de Quissamã esteve pregando, e uma mensagem muito impactante, e que veio se completar uma mensagem que o pastor Rodrigo já tinha trazido nas mensagens que ele tinha trazido no domingo anterior e completou com a mensagem que ele trouxe ontem à noite. Né? Elas foram completadas e me fizeram refletir muito sobre a minha vida. Né? E essa reflexão é que eu quero compartilhar com vocês. Assim, nós vamos nos basear essa reflexão no livro de Daniel, capítulo 1, no versículo 1 até o de número 9, que nos fala muito. Né? Nos diz assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, do rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, o rei de Judá, em suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou a Apenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. E eles receberiam um treinamento durante 3 anos. E depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Belsazar, a Ananias de Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Nós podemos, nesse pequena porção da palavra de Deus, que relata, né, o reino de Israel sendo entregue, o reino de Judá sendo entregue nas mãos do Império Babilônico, né? E ali se iniciou o cativeiro babilônico. Mas nós podemos ver nessa atitude que foi tomada com esses jovens, principalmente com Daniel, por este povo, como uma visão do mundo. Primeiro, nós podemos ver que foi designado que se escolhessem pela aparência física, aqueles que eram mais fortes, mais bonitos, e isso me fez lembrar de quando eles desejaram um rei homem, onde Israel desejou um rei homem. Eles tinham ao Senhor como seu rei, mas desejaram um rei homem, e muito triste, Deus permitiu e eles escolheram um cara vistoso, de boa aparência, que foi Saul, e nós sabemos o resultado que Israel teve com o reinado de Saul. Né? Outra característica daqueles que foram escolhidos,
que seriam culturalmente especiais. Eles deveriam ser cultos, eles deveriam ter conhecimento de vários campos, serem capacitados, né? Serem inteligentes, falarem várias línguas. Então, eles tinham que ser especiais. E nós vemos hoje que nas igrejas de hoje, as pessoas que são culturalmente tenho que escolher as palavras, né? Se destacam culturalmente, elas são privilegiadas dentro das igrejas. Não, fulano de tal é isso, fulano de tal é isso. E eles são privilegiados dentro da igreja. Assim como o Império Babilônico mandou que se escolhessem pessoas culturalmente superiores para servir ao rei. Também nos dias de hoje, as pessoas dão um valor muito grande às pessoas evoluídas culturalmente. Também foi necessário, eles procuraram pessoas que tivessem um nível profissional evoluído, mais do que os outros, né? Eles deveriam ser jovens sem defeito físico, de boa aparência, inteligentes, para que fossem capacitados para servir no palácio do rei. Então, profissionalmente, eles seriam instruídos, né? Então eles deveriam ter uma capacidade de aprendizado mais evoluída para serem profissionais evoluídos, porque eram esses que o rei desejava, que o rei queria, que o rei exigia, que eles tivessem uma posição de destaque profissionalmente, tanto que mandou que buscassem entre os membros da família real ou da nobreza de Israel. Então, profissionalmente, culturalmente, fisicamente, deveriam estar em destaque. E espiritualmente, também eles deveriam ter destaque, porque eles deveriam servir ao rei, servir ao Deus do rei. Então, culturalmente, espiritualmente, eles começaram a tentar corromper ou serem corrompidos aqueles que deveriam servir ao rei. Culturalmente, espiritualmente, eles deveriam se deixar corromper para poderem servir ao rei. Porque essa corrupção, esse se deixar corromper, aqui foi muito sutil, foi através dos alimentos. Através dos alimentos. Alimentos que os judeus, os israelitas, eles não, do reino de Judá, eles se abstinham, porque era uma ordenança de Deus, era uma orientação de Deus para servirem ao rei. Eles não deveriam se abster, eles iriam comer da própria mesa do rei. Eles seriam corrompidos por alimentos especiais. Nós podemos ver nos dias de hoje como as pessoas têm sido corrompidas. Falando por mim mesmo, quantas coisas eu deixei de ver, de assistir nos canais. As canais de televisão hoje estão dentro das nossas casas há muito tempo. Hoje as redes sociais estão dentro das nossas casas, estão na palma da nossa mão, no telefone. E nós estamos sendo corrompidos espiritualmente pelas programações das televisões, pelas redes sociais, tantas coisas que chegam diante de nós
E o inimigo é sagaz, ele usa a ferramenta dos algoritmos, porque se nós nos desviarmos, eles enchem-nos dos mesmos conteúdos, que se forem maléficos para nós, eles serão cada vez mais abundantes. Se forem benéficos, eles não são tão abundantes. Os algoritmos parecem que estão sendo ferramentas do inimigo para conosco. Quantas nas redes sociais hoje, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, mas principalmente Instagram, quantos conteúdos, quantos influencers têm contaminado o povo de Deus, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que estão dentro das igrejas. Aqueles que são cristãos estão se deixando corromper. Eu creio que muitos daqueles que foram escolhidos se deixaram corromper pelas comidas que vinham da mesa do rei, se deixaram corromper por tantas outras coisas. Mas nós temos aqui um exemplo, isso que falou muito profundamente no meu coração, tem me falado já há algum tempo, mas nesse final de semana falou profundamente no meu coração. Temos o exemplo de Daniel. Daniel tomou a decisão de não se deixar corromper. Daniel tomou a decisão de não participar dos alimentos que vinham da mesa do rei. E ele buscou o Senhor. Fala que Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. E isso aqui fica muito claro, que ele consultou o Senhor. Ele esteve diante do Senhor, porque o Senhor, logo em seguida, diz: e Deus fez com que o homem bondoso fosse bondoso para com Daniel, e tivesse simpatia por ele, e permitisse que ele não usufruísse, que ele não comesse desses alimentos que vinham da mesa do rei. Não se deixasse corromper pelas artimanhas de Satanás. Nós não podemos nos deixar corromper pelas programações das televisões. Nós não podemos nos deixar corromper pelas palavras dos grupinhos de amigo. Nós não podemos nos deixar corromper pelas redes sociais. Nós não podemos que escolher com muita sabedoria, como Daniel fez, o que nós vamos assistir, o que nós vamos ver nas redes sociais, o que nós vamos seguir nas redes sociais. Nós não podemos nos deixar corromper pelas artimanhas de Satanás. Daniel não se deixou corromper. E o resultado nós sabemos, porque Deus o guardou. Deus não tirou dele dificuldade nenhuma. Deus não tirou dele dificuldade nenhuma, mas Deus cuidou dele. Deus fez dele um homem sábio, que o rei Dário reconheceu. O rei Dário o colocou para governar todo o seu reino. Daniel, quando foi posto à prova pelos seus opositores, pelas autoridades religiosas do reino da Babilônia, foi levado para a cova dos leões, foi levado para o fogo. Deus não permitiu que ele fosse tocado pelas artimanhas de Satanás. Fico me perguntando, diante de muitas dificuldades, diante de muitas lutas, se eu for jogado numa cova de leões desse tempo, eu serei devorado pelos leões ou o Senhor me protegerá?
se eu for levado e jogado nas fornalhas de fogo desse tempo, eu vou ser consumido pelo fogo ou vou ser guardado pelos anjos do Senhor? É um questionamento que tenho feito e que reverberou nesse final de semana. Você que está me ouvindo, se você for jogado na cova dos leões, você sairá de lá ileso, como Daniel saiu. Se você for jogado na fornalha de um fogo ardente, você sairá de lá limpo, ileso, como Daniel saiu. É um questionamento que nós temos que nos fazer a cada instante das nossas vidas. Que o Senhor possa nos guardar, como guardou Daniel. Mas nós temos que nos fazer. Depende de nós, depende das nossas atitudes para que Deus tome essas atitudes para conosco. Deus está de braços abertos, prontos para nos guardar, para nos proteger, para nos dar o melhor. Nós estamos prontos para repudiarmos essas armadilhas de Satanás, repudiarmos as programações da TV, as redes sociais. Qual influência nós temos seguido? Qual a programação que nós temos seguido nas redes sociais? Isso é muito sério. Que Deus possa continuar falando no meu coração, que Deus possa continuar falando no coração de cada um de nós. Que Deus nos abençoe.